Em razão de sua grande extensão no território brasileiro e por fazer fronteira com diversos outros biomas, possui paisagens variadas e uma grande biodiversidade. A classificação mais comum apresenta os seguintes tipos de fitofisionomia. Campos limpos. É um tipo de vegetação composto por gramíneas sem a presença de extrato lenhoso. Esse tipo de fitofisionomia é propício para o deslocamento de animais como a onça-pintada, ema e tamanduá-bandeira. Campo sujo é comumente conhecido como cerrado ralo e é constituído por plantas no estrato herbáceo, nas quais arbustos são pouco expressivos. Cerrado stricto sensu representa a vegetação mais predominante nesse bioma. Constitui-se principalmente por espécies arbustivas compostas por árvores de pequeno porte com troncos tortuosos e espessos. Esses arbustos não são densos como as áreas de matas fechadas e adaptam-se às condições do ambiente, apresentando raízes com bastante profundidade que alcançam os lençóis freáticos. Mata seca. Esse tipo de fitofisionomia encontra-se afastado de cursos d'água. Nela se localizam árvores como ipê e aroeira, que ao longo da estação seca perdem suas folhas em razão da baixa disponibilidade de água. Cerradão constitui uma vegetação de transição entre a mata seca e o cerrado cítrico senso. Apresenta árvores com muitas folhas e ramos, além de características tortuosas. Nesse tipo fitosionômico, encontra-se uma vegetação com porte maior que os arbustos, chegando a 9 metros de altura. Matas de galerias, também conhecidas como matas úmidas, são vegetações que acompanham os cursos d'água. Apresentam árvores que podem atingir até 30 metros de altura, troncos lisos e folhas pequenas. Mantém sua folhagem verde durante o ano graças à presença de água. Veredas, conhecidas também como áreas de várzeas, estão localizadas em áreas de nascentes de diversas bacias hidrográficas. A vegetação é comumente formada pelo buriti e espécies de mata e campo. Limitam-se com os campos limpos e campos sujos. A vegetação apresenta exuberância. Cerrado rupestre. Esse tipo de vegetação forma-se em ambientes com características rochosas, especialmente em serras. As principais espécies desse tipo de fitosionomia são o caju, papiro, muruci e mangaba. O bioma cerrado é encontrado na parte mais central do país, incluindo os estados de Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. O Cerrado é conhecido como a savana com maior biodiversidade do mundo, abrigando cerca de 11.627 espécies de plantas nativas, sendo aproximadamente 4.400 espécies endêmicas. A vegetação é bastante diversificada, variando de forma campestre, como os campos limpos, a formações florestais densas, como os cerradões. Os fatores que possibilitam essa variedade de fisionomia está relacionado com os tipos de solo, tipo de clima e o tipo de relevo nas regiões que abrigam o cerrado. No cerrado, há 11 principais tipos de vegetação, que estão distribuídos em formações savânicas, florestais e campestres. Essas fitofisionomias possuem uma grande variedade de espécies, apresentando plantas arbóreas, herbáceas, arbustos e cipós. Essa variedade de vegetação pode ser distribuída em dois estratos, sendo estrato lenhoso composto por árvores longas e arbustos e estrato herbáceo composto por ervas e subarbustos. Dependendo de condições específicas para se desenvolverem, o que beneficia um dos estratos acaba por prejudicar o outro. A formação herbácea, por exemplo, caracteriza-se pela ausência de sombra. Portanto, se ocorrer o adensamento de formação lenhosa, a formação herbácea enfrentará problemas para se desenvolver, pois o assombreamento não favorece o seu crescimento. As árvores de extrato lenhoso que compõem o cerrado costumam apresentar troncos grossos e tortuosos,
Suas raízes podem atingir até 15 metros de profundidade, garantindo que a vegetação encontre água e consiga manter-se independente do período de seca. Já as formações herbáceas possuem raízes menos profundas, chegando a aproximadamente 30 centímetros de profundidade. Por causa da pouca profundidade, os ramos de formação herbácea secam à medida que estabelece o período de seca. Esses ramos secos propiciam as queimadas recorrentes nesse tipo de bioma. Em virtude da diversificação vegetal desse bioma, há árvores que alcançam até 20 metros de altura, e também cactos e orquídeas em áreas de chapadões. As principais cores encontradas nesse bioma são o verde, amarelo e tons amarronzados, em razão do deslocamento da vegetação ocasionado pela forte incidência do sol. Destacam-se no cerrado as seguintes espécies de vegetação: ângico, barba-timão, aroeira, copaíba, canjerana, pau-santo, piqui, pau-terra, pau-jacaré, gravatá, ingá, mosquitinho e jabuticaba. O cerrado conta com uma grande variedade de espécies animais, destacando-se no grupo de insetos e na fauna, que apresenta cerca de 837 espécies de aves, das quais 29 são endêmicas, 185 espécies de répteis, das quais 24 são endêmicas, 194 espécies de mamíferos, sendo 19 delas endêmicas, e 150 anfíbios, sendo 45 endêmicos. Alguns estudos indicam que há cerca de 14.425 espécies de invertebrados. Os principais exemplos de animais vertebrados do cerrado são ema, seriema, jiboia, jararaca, urubu, gavião, tatu, tucano, papagaio, tamanduá, bandeira, tamanduá-mirim, veado campeiro, anta, cachorro do mato, lobo-guará, jaritataca, gato-muriço, onça parda, onça pintada, teiu e cateta. Segundo o maior bioma do Brasil, o Cerrado conta com somente 8% da sua área protegida por unidades de conservação, um índice 3 vezes menor do que na Amazônia, que tem uma cobertura de 27% e área 2 vezes maior. A discrepância é ainda clara quando se leva em consideração que a taxa de desmatamento do remanescente no Cerrado foi 5 vezes maior do que na Amazônia entre agosto de 2013 e julho de 2015, segundo dados oficiais do governo brasileiro. Uma das unidades de conservação é o Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos, CEPF, na sigla em inglês Critical Ecosystem Partnership Fund. O Conselho de Doadores do CEPF selecionou o bioma cerrado como um dos hotspots prioritários e 8 milhões de dólares foram alocados para investimento em projetos no período de 2016 a 2021. Entre os anos de 2016 e 2019, o CEPF Cerrado realizou 3 chamadas para apoio de projetos no Cerrado. Atualmente, o fundo conta com aproximadamente 55 projetos, divididos em grandes e pequenos projetos. Apesar do seu tamanho e importância, o Cerrado vem sofrendo inúmeros impactos, principalmente pela ação humana. Ele é um dos biomas menos protegidos, o que proporciona as fáceis alterações do lugar. Algumas das situações mais recorrentes são a caça ilegal, queimadas, garimpo, monocultura, agricultura e pecuária. Muitos desses impactos são feitos para alavancar a reação da situação econômica. Se tais ações continuarem da forma com que são feitas e não forem tomadas providências para a conservação do bioma, estima-se que, no Brasil, o cerrado vai deixar de existir em aproximadamente 30 anos. A ONG World Wide Fund for Nature acredita que cerca de 80% do cerrado já foi modificado pelo homem para agropecuária, urbanização e construção de estradas. Desse número, acredita-se que 40% ainda tem uma certa preservação das suas características antigas, enquanto outros 40% já sofreram alteração total. Alguns dos principais impactos pela alteração do cerrado são o aumento das emissões dos gases de efeito estufa, aumento das queimadas, extinção de diversas espécies de plantas e animais, mudanças climáticas, seca, contaminação dos rios,
contaminação do solo e da água, erosão, esgotamento dos recursos naturais. A Caatinga localiza-se na região nordeste do Brasil e compreende os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Na Caatinga existem 3 tipos de vegetação: arbóreo, com espécies que variam entre 8 e 12 metros de altura; arbustivo, com espécies que variam entre 2 e 5 metros de altura; herbáceo, com espécies com altura abaixo de 2 metros. As principais características da vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos e que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca, com exceção de algumas espécies. O cair das folhas é um mecanismo para evitar a perda excessiva de água e também diminuir a ocorrência de processos fotossintéticos para que as plantas entrem em estágio de economia de energia. Outra característica marcante é que as raízes das plantas cobrem o solo para que seja possível armazenar água durante o período de chuva. Algumas espécies de cactáceas, como o mandacaru, apresentam uma característica peculiar. Suas folhas são modificadas em espinhos para evitar que a planta perca água pelo processo de transpiração. Os espinhos são também um mecanismo de defesa dessas plantas, a fim de evitar que animais se alimentem delas. Vale dizer também que os cactos, que compõem a formação vegetal desse bioma, apresentam grande capacidade de armazenamento de água. Há também plantas que apresentam em suas folhas uma espécie de cera, para evitar também a perda de água. Algumas plantas realizam fotossíntese e produzem nutrientes, mesmo que não apresentam folhas. Isso se deve ao fato de que espécies possuem caule verde com células constituídas por clorofila, que é o pigmento responsável por captar a luz e garantir que os organismos consigam produzir seu alimento por meio da fotossíntese. Destacam-se na Caatinga as seguintes espécies de vegetação: bromélias, xique-xique, mandacaru, imbiratanha, acácias, juazeiro, macambira, maniçoba, umbu e mimosa. A flora da Caatinga é bastante diversificada. O período de floração varia conforme a região, o regime de chuvas e a qualidade do solo. Segundo a Embrapa, a Caatinga apresenta cerca de 1.981 espécies de plantas. Cumaru, espécie de planta adaptada à maior parte dos solos, especialmente aos solos arenosos e profundos. Apresenta o caule que soltam lascas finas, deixando à mostra a camada mais nova que possui coloração verde. Essa espécie corre risco de ser extinta por causa da grande exploração. Ipê roxo, espécie de planta cujo nome apresenta a coloração das suas flores. Durante a sua floração, a planta perde as folhas, ficando em destaque as flores, que formam densos buquês. Por causa da grande procura dessa espécie para ornamentação, dada sua exuberância, está ameaçada de extinção. Juazeiro, espécie de planta cujas folhas permanecem verdes no período de seca, por ter raízes que captam a umidade do subsolo. É uma das poucas espécies que não perdem suas folhas durante a estiagem. Pode atingir até 16 metros. Macambira, espécie de bromélia que se desenvolve sob a exposição do sol. Apresenta folhas suculentas que são utilizadas para alimentação de gado e também para a produção de farinha e pirão. Seu talo é bastante utilizado para revestir telhados. A fauna da Caatinga é bastante diversificada, havendo diversas espécies de animais endêmicos. Os animais que se encontram na região abrangida por esse bioma apresentam características de adaptação ao clima, assim como as plantas, com o desenvolvimento de hábitos noturnos, comportamentos migratórios e hibernações. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Caatinga apresenta 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves,
117 espécies de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 espécies de peixes, 221 espécies de abelhas. Dos animais encontrados nesse bioma destacam-se ararinha azul, sapo-cururu, onça-parda, asa branca, cutia, tatu-bola, sagui do nordeste, preá, tatu-peba, veado-catingueiro, guigó da caatinga e jacaré de papo amarelo. Segundo a Fundação Joaquim Nabuco, no recente Atlas das Caatingas, publicado em 2018, cerca de 80% da vegetação da Caatinga já foi modificada pela ação humana, se dividindo em parques nacionais ou reservas ecológicas em vários casos, como Parque Nacional do Catimbau, Estação Ecológica Raso da Catarina, Monumento Natural do São Francisco, Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, Parque Nacional da Serra das Confusões, Parque Nacional da Serra da Capivara, Parque Nacional Chapada Diamantina, Parque Nacional Serra da Itabaiana, Parque Nacional Sete Cidades, Parque Nacional de Ubajará, Estação Ecológica de Aiuaba, Estação Ecológica do Seridó, Reserva Biológica Serra Negra, Parque Nacional da Furna Feia. A Caatinga é o bioma semiárido com maior biodiversidade do mundo. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, existem 932 variedades de plantas, 178 de mamíferos e 590 de aves. Do total, pelo menos 318 são endêmicas, ou seja, ocorrem somente na Caatinga. Esta ocupa cerca de 11% do território brasileiro, 844 mil quilômetros quadrados, onde vivem quase 28 milhões de pessoas. Mesmo com seu tamanho e importância, o bioma não é um dos mais preservados. Assim como o Cerrado, a Caatinga está sendo degradada constantemente pelas ações humanas, principalmente pela agricultura de baixa tecnologia, pecuária extensiva e extrativismo insustentável.